Bora lá, gente. Aulinha agora de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai de 1930 até 1945. Obviamente, isso é 1930, então que já tinha acabado a crise de 29 dos Estados Unidos, caso você não viu a aula, veja. Ali já tinha fascismo, nazismo, stalinismo. Mas no Brasil, o que você tem que saber? O Brasil começa a se industrializar de verdade. A República antes era só café. A República é caracterizada pelo café. O café que aumentou a economia do Brasil. Também coloquei aqui, porque pode cair, dependendo do vestibular, pode cair onde que teve a consolidação do samba. Por que pode cair? Porque nosso Brasil é muito famoso pelo samba, principalmente em carnavais, etc. e tal. Então a consolidação do samba começou aqui. E começou a ter ainda mais engajamento à luta das mulheres. Mas vamos para o que interessa. As eleições de 1929. As eleições de 1929 foi entre Getúlio Vargas e Júlio Prestes. Mas ao contrário que muitos pensam, Getúlio Vargas perdeu. Júlio Prestes venceu. Getúlio Vargas até chegou a pedir um cargo para Júlio Prestes. Getúlio Vargas aceitou a derrota. Ele falou assim: Júlio Prestes, já que eu já perdi, você pode me ajudar? Me dá um carguinho aí. Todavia, os parceiros, escrever aqui de Getúlio Vargas, não aceitou. E você tem que lembrar que os tenentes já não estavam felizes com o atual governo, a atual política do Brasil. Eles estavam indo contra. Então, teve as tropas militares que fez a pressão para que o atual presidente renunciasse. Mas aqui, para não confundir sua cabeça, tudo bem, Júlio Prestes tinha ganhado, só que Júlio Prestes não tinha assumido. Quando você ganha a eleição, vamos supor, eu ganhei a eleição de presidente hoje. Eu não vou assumir amanhã, vou assumir ano que vem. Então, Júlio Prestes ia assumir ainda. O atual presidente era quem? O Washington Luiz, tá? E o que aconteceu? O exército chegou assim para o Washington Luiz e falou assim: Washington Luiz, deixa o cargo, tio. Vaza, que agora aqui nós que vai governar. O Washington Luiz renunciou, deixou o cargo, mas só que Júlio Vargas estava longe. Então, até Júlio Vargas chegar, demorou 10 dias. Então, enquanto Júlio Vargas não chegava, a junta governativa provisória ficou governando o Brasil nesses 10 dias. E no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas toma posse como presidente do Brasil. E então, obviamente, o Júlio Prestes, que ganhou dele, não chegou nem a virar presidente. Note. Você tem que lembrar que muitos tenentes também foram presos indo contra a política, etc. e tal, mas eu vou falar isso mais posteriormente. Gente, como Júlio Vargas já chegou no poder, quebrando tudo através do exército, então ele já achava que ele tinha total poder. Se eu cheguei aqui já de forma errada, digamos, não ganhei pelas eleições, já cheguei aqui quebrando tudo com o exército. Então, ele está se sentindo o rei da cocada preta. O rei da cocada, quero dizer. Que aqui no estado de São Paulo a gente fala, tem esses termos, né? Mas não é legal usar esses termos. Então eu peço perdão. Mas você tem que saber que Júlio Vargas, ele começa a tirar os políticos que ele não gosta. Antigamente tinha um que era presidente de província. O presidente de província, ele mandava em cada estado. O presidente de província. Então, sei lá, São Paulo tinha um presidente de província, Rio de Janeiro tinha um presidente de província. Getúlio Vargas tirou todo mundo. Tirou todo mundo. E colocou quem ele queria. Mas só que, além disso, Getúlio Vargas não gostava do nome de presidente de província. Ele falou, pode mudar isso daí. Esse título não vai ser mais presidente de província. Vai ser agora interventores. Porque presidente só tem eu. Ele nunca esquentou até com isso. E ele tirou todos os presidentes de províncias do Brasil, exceto o de Minas Gerais, que era parceiro dele. Tudo bem, vamos continuar. E ele, quando chegou no poder, ele fez o famoso uma mão lava a outra.
Os militares não colocou Júlio Vargas no poder? Então, ele fez a anistia dos tenentes que estavam presos, porque esses tenentes estavam indo contra o antigo governo político. E estavam presos. Então, ele queria, então, como os tenentes colocou, os militares colocou Getúlio Vargas no poder, ele devia isso para os militares. Então, ele libertou esses tenentes que estavam presos, que estavam indo contra o governo antigo, ok? Ele fez o famoso uma mão lava a outra. E ele também criou ministérios. Em 1931, ele quis agradar quem? A elite cafeeira, os ricos, os fazendeiros. Por quê? Mesmo que ele tinha tirado a elite do café do poder, ele sempre tenta conciliar as coisas. O Getúlio Vargas, ele não só bate. Se ele bate, ele tenta depois passar a mãozinha. Fala, eu bati em você, mas vem aqui que eu vou cuidar de você. Ele é como se ele tivesse uma balança e tenta equilibrar o Brasil. Ele não quer guerra, ele não quer briga. Então, ele tirou a elite do poder, tirou. Todavia, eu vou te ajudar. E ele ajudou a elite do café. Ele queimou cerca de 28 milhões de sacas de café. E por que isso é bom para os cafeeiros? Que pensa, é oferta e demanda. Se ele queima, digamos, excedentes do café, o que vai acontecer? Vai ter menos café. Com isso, o preço do café vai aumentar. E os grandes cafeeiros vão sair lucrando com isso. Obviamente que ele teve que pagar por essas sacas de café, etc e tal. E ele ajudou essa elite do café, ok? Acredito que seja isso que você tem que saber na sua prova. Em 1932, São Paulo, o estado de São Paulo já estava pistola. Por quê? Porque o estado de São Paulo sempre considerou-se a locomotiva do Brasil. O estado de São Paulo sempre se achou o rei, o estado mais importante do Brasil. E Getúlio Vargas não era de São Paulo. Então o estado de São Paulo não estava feliz com isso. Queria tirar Getúlio Vargas. Então eles fizeram a Revolução Constitucionalista. Eles queriam derrubar Getúlio. E essa luta durou cerca de 90 dias. Getúlio vence, mas só que Getúlio ficou com medo de perder, viu? Tanto que dizem que ele fez até uma carta testamento. Porque ele já até tinha uma carta testamento, achando que ele poderia morrer, perder, ou ele até se matar. Então ele já tinha uma carta testamento, historiadores dizem. Mas Getúlio vence. Mas só que Getúlio vence, e lembra que eu falei? Getúlio bate, mas ele passa a mãozinha para te agradar. Getúlio ganha, mas ele tenta equilibrar a balança. Ele não quer só ganhar, ele não quer só bater. Ele quer bater e quer ser seu amigo. Ele quer bater e quer que você gosta dele. Porque ele não quer guerra, ele não quer conflito. Então Getúlio vence, ganhou. Mas ele manda o Banco do Brasil pagar as despesas dos paulistas. Porque para ele o mais importante era a vitória política e não a financeira, ok? Outro ponto, Getúlio começa a fazer viagens pelo Brasil. Teve até uma viagem que ele ficou com medo de morrer com uma pedra gigante que caiu no carro dele, etc e tal. Mas isso eu acho muito difícil cair na sua prova, né? Então vamos para 1934. 1934 ele cria uma Constituição. Essa Constituição é muito importante, que é o que normalmente cai em prova. A Constituição você tem que saber que ele foi pressionado para fazer essa parte que eu vou falar. E essa Constituição ele limita o poder do presidente. Para ele é ruim. Mas só que ele teve que fazer porque ele estava sendo pressionado a fazer. Mas só que Getúlio ele é tão esperto que, mesmo ele fazendo essa Constituição, ele vai dar um jeito de não obedecer ela. Que a gente vai ver mais para frente. Mas outras coisas importantes dessa Constituição. Antigamente, o voto não era secreto. Você votava e todo mundo podia saber com quem você votou. Agora não, agora o voto era secreto e agora podia ter voto feminino. Só não podia votar quem era analfabeto. Todavia, o voto agora era obrigatório para quem podia votar, obviamente. Até que em 1935, você tem que lembrar, já tinha o quê, gente? Comunismo. Teve a intentona comunista, mas foi reprimida. Mas só que Getúlio Vargas esticou isso de um jeito tão gigantesco para falar que era uma ameaça.
Então, digamos assim, foi uma revoltinha, vamos colocar assim para vocês entenderem de modo leigo. Foi uma revoltinha que foi reprimida e acabou. Mas só que não, Getúlio Vargas colocou isso de um jeito gigantesco para todo mundo ficar com medo. Ele falou que era ameaça real. E fez o quê? Estado de sítio. E por que ele fez estado de sítio? Por quê? Porque no estado de sítio, quando tem uma ameaça contra o Brasil, o presidente ganha poderes inimagináveis, ganha poderes que ele antes não tinha. Inclusive, era para ter tido eleição. E como estava no estado de sítio, não pode ter eleição. Então, Getúlio Vargas podia sair na próxima eleição, que era nesse ano, 1935. Todavia, como ele fez estado de sítio, não teve eleição e ele ficou no poder. 1936. Em 1936, era para ter eleição, porque não teve ano passado. Todavia, ele fica enrolando. Getúlio fica enrolando. E ele faz a Lei da Segurança Nacional. Essa Lei da Segurança Nacional era o quê? Era normalmente para fazer o quê? Os comunistas deveriam provar que era inocente. Ele prendeu vários comunistas e falou: ó, você tem que provar que é inocente. E você tem 4 minutos para provar. Então, muita gente era até inocente, mas não conseguiu provar porque o tempo era muito pouco. E ao contrário de hoje quem te acusa tem que provar que você é o culpado. Ali não. Ali você podia ser inocente, mas você tinha que provar que você era inocente. E não teve de novo eleição. Ele deu um jeito de não ter eleição. E o que Getúlio fez? Getúlio fez uma carta falsa. Fez uma carta falsa comunista. Esse era o famoso Plano Cohen. Ele fez uma carta falsa falando que os comunistas iam botar fogo uma casa por quarteirão. Isso trouxe o quê? Pânico pelo Brasil. Porque todo mundo falou, nossa, todo quarteirão vai ter uma casa queimada. Nesse quarteirão pode ser minha casa. Eu sou tão azarado. Brasileiro, acho que sempre pode ser a casa dele. Então, todo mundo ficou ali com medo, com medo. Falou, meu Deus, os comunistas estão demais. Isso foi mais um motivo que fez Getúlio ficar ainda mais tempo no poder, com tanto poder e evitando as eleições. Ele ficou com tanto poder que em novembro de 1937 tem um Estado Novo e vira o que? A ditadura de Vargas. Seria meio que uma ditadura de Vargas, onde ele proíbe greve, tem agora pena de morte e ele coloca fim em partidos. E ele também cria o DIP, uma propaganda política de Getúlio Vargas, para todo mundo achar que Getúlio Vargas era bom. Então, Getúlio tinha muitas campanhas publicitárias falando bem de Getúlio. Então, todo mundo achava, Getúlio é maravilhoso, acabou com os comunistas, etc. e tal. Fechou? 1940. 1940. Você tem que saber que o Brasil ainda fazia comércio com a Alemanha. Só que Getúlio queria fazer o jogo do troca-troca. O que é o jogo do troca-troca? Eu te ajudo e você me ajuda. Todavia, a Alemanha já estava se ferrando muito lá na guerra. Não tinha como a Alemanha dar dinheiro para o Brasil. Já os Estados Unidos tinha. Os Estados Unidos investem no Brasil, para o Brasil ficar do lado dos Estados Unidos, obviamente. E, em 1942, o Brasil fica do lado dos Estados Unidos. E o dinheiro que os Estados Unidos deu para o Brasil, ele investe esse dinheiro na siderurgia e começa, de fato, a industrialização no Brasil. Em 1943, é importante falar que o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, tá? Do lado dos Estados Unidos, obviamente. É importante falar que em 1943 ele cria a CLT e fiscaliza a lei. Isso é bom para nós trabalhadores. Tem agora a CLT. Você agora não vai trabalhar informal, não. E eu vou fiscalizar. Isso é bom. E por isso que ele foi considerado o pai dos pobres. Mas os ricos também gostavam dele. Lembra que ele ajudou os ricos colocando fogo no café? Então ele sempre ia conciliando para não ter briga, nem entre rico, nem entre pobre, nem entre conservador, nem entre liberal. Tinha esse jogo de cintura.
Então era considerado pai dos pobres mesmo numa ditadura. Em 1944 e 1945, o exército fala assim: Getúlio, você já está demais, muito tempo. Nós vamos ter que te tirar. Getúlio fala assim: não, 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 não me tira, não me tira. Deixa eu tirar uma férias. Não, vamos te tirar. Getúlio fala: não, 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 vou fazer eleição. Prometo que eu faço eleição. Prometo. Mas o exército queria tirar ele de qualquer jeito. O exército fala: Getúlio, infelizmente, você vai ter que sair. Tá bom, Getúlio? Você vai ter que sair, porque você já está aqui muito tempo, 15 anos, e não vai ter jeito de verdade. Ok? Então, Getúlio, vai ter que sair, vamos ter que fazer uma eleição. Só que você acha que aí acaba Getúlio? Lembre-se que Getúlio sempre tem um jogo de cintura. Mas a nossa aula acaba aqui, em 1945. Sem que saber que Getúlio, depois ele volta. Getúlio volta, ó, Getúlio, só deixa eu lembrar, ó, Getúlio volta no poder. Getúlio, ele volta no poder em 1951. Tá? E você tem que lembrar que depois tem todo aquele drama, etc e tal, mas a nossa aula fecha aqui. É que eu acredito que pode cair na prova, principalmente na parte de CLT. Então, gente, muito obrigado pela aula, continue estudando, é isso, muito obrigado. Caso tenha dúvida, pode me chamar, e muito obrigado pela aula. Estude sempre, hein, gente, não para